Quinta parte: Neve e cinzas. Citação de abertura do capítulo. Ele está acostumado a renunciar à sua vontade em prol do bem maior, como ele o vê. Capítulo 49. Você é um tolo, Ellen de Ventry. Tyndall esbravejou, braços cruzados, olhos arregalados de desgosto. Ellen puxou com firmeza a correia de sua cela. Parte do guarda-roupa de Tyndall que Tyndall fizera para ele incluía um uniforme de cavaleiro preto e cinza, e ele o usava agora, dedos confortáveis dentro das luvas justas de couro, e a capa escura para proteger das cinzas. Está me ouvindo? Tyndall questionou. Não pode ir embora. Não agora. Não quando seu povo está correndo perigo. Vou protegê-los de outra maneira, ele falou, verificando os cavalos de carga. Estavam na via coberta da fortaleza, usada para chegadas e partidas. Vin estava sentada em seu próprio cavalo, quase totalmente coberta em sua capa, mãos tensas segurando as rédeas. Tinha pouca experiência em cavalgar, mas Ellen recusou-se a permitir que fosse a pé. Com ou sem peltre, as feridas da luta na Assembleia ainda não estavam curadas, sem falar dos ferimentos da noite anterior. Outra maneira? Tyndall perguntou. Você deveria ficar com eles. Você é o rei deles. Não, eu não sou, Ellen respondeu, ríspido, virando-se para a terriçana. Eles me rejeitaram, Tyndall. Agora eu preciso me preocupar com acontecimentos mais importantes, de larga escala. Eles queriam um rei tradicional. Bem, que fiquem com o meu pai. Quando eu voltar de Terris, talvez eles percebam o que perderam. Tyndall balançou a cabeça e avançou, falando em voz baixa. Terris, Ellen. Você vai para o norte. Por ela. Você sabe por que ela quer ir para lá, não sabe? Ele fez uma pausa. Ah, então você sabe, Tyndall disse. O que você acha disso, Ellen? Não me diga que acredita nessas ilusões. Ela acha que é a heroína das eras. Ela acredita que encontrará alguma coisa lá em cima, nas montanhas. Algum poder, ou talvez uma revelação que a transformará numa divindade. Ellen olhou para Vin de soslaio. Ela baixou os olhos, capuz enterrado na cabeça, ainda em silêncio no cavalo. Ela está tentando seguir o mestre Ellen. Tyndall sussurrou. O sobrevivente transformou-se num deus para essas pessoas. Então ela acha que precisa fazer o mesmo. Ellen virou-se para Tyndall. Se é nisso que ela acredita, então vou apoiá-la. Você apoia a loucura? Tyndall inquiriu. Não fale assim da minha mulher, Ellen retorquiu, fazendo com seu tom autoritário que Tyndall recuasse. Ele saltou para cima da cela. Confio nela, Tyndall. Parte de confiar é acreditar. Tyndall bufou. Não é possível que você acredite que ela é um tipo de salvadora profetizada, Ellen. Eu conheço você. Você é um erudito. Pode ter professado lealdade à Igreja do Sobrevivente, mas não acredita no sobrenatural mais do que eu. Eu acredito, ele disse com firmeza, que Vin é minha mulher e que eu a amo. Qualquer coisa importante para ela é importante para mim, e qualquer coisa em que ela acredite tem ao menos o mesmo peso da verdade para mim. Vamos para o norte. Voltaremos assim que libertarmos o poder lá. Ótimo, Tyndall soltou. Então você será lembrado como um covarde que abandonou seu povo.
Deixe-nos em paz, Elend ordenou, erguendo o dedo e apontando-no na direção da fortaleza. Tyndall girou, caminhando a passos largos até a entrada. Quando passou por ela, apontou para a mesa de suprimentos, onde ela havia deixado um pacote do tamanho de um livro enrolado em papel pardo, atado com um cordão grosso. Seiside pede que você entregue isso aqui para o sínodo dos guardadores. Você o encontrará na cidade de Tadinguil. Aproveite seu exílio, Elend Ventry. Em seguida, ela saiu. Elend suspirou, movendo seu cavalo até pareá-lo com o Devin. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Pelo que disse. É verdade, Vin, Elend afirmou, estendendo o braço para pousar a mão no ombro dela. Talvez Tyndall esteja certa, sabe? Ela falou. Apesar do que o Seised disse, eu posso estar louca. Lembra quando eu te disse que tinha visto um espírito nas brumas? Elend assentiu com a cabeça lentamente. Bem, eu o vi de novo, Vin garantiu. É como um fantasma, formado de padrões nas brumas. Vejo o tempo todo, me vigiando, me seguindo. E ouço esses ritmos na cabeça. Pulsações majestosas, poderosas, como pulsos alomânticos. Só que não preciso mais de bronze para ouvi-los. Elend apertou de leve o ombro de Vin. Eu acredito em você, Vin. Ela ergueu os olhos retraída. Acredita, Elend? Acredita mesmo? Não tenho certeza, ele admitiu, mas estou me esforçando muito. De qualquer forma, acho que ir para o norte é a coisa certa a se fazer. Ela meneou a cabeça. Isso basta, eu acho. Ele sorriu, virando-se para a entrada. Onde está Fantasma? Vin ergueu os ombros embaixo da capa. Então, acho que Tyndall não virá conosco. Provavelmente não, Elend falou, sorrindo. Como encontraremos o caminho até Terrace? Não será difícil, Elend falou. Seguiremos o canal imperial até Tadinguil. Ele silenciou, pensando no mapa que Seised lhes dera. Levava direto para as montanhas de Terrace. Teriam que se abastecer em Tadinguil e a neve estaria alta, mas, bem, aquilo era um problema para outro momento. Vin sorriu e Elend caminhou para pegar o pacote que Tyndall deixara. Parecia algum tipo de livro. Momentos depois, Fantasma chegou. Vestia seu uniforme de soldado e seus alforjes pendiam sobre o ombro. Ele acenou com a cabeça para Elend. Entregou para Vin uma bolsa grande. Em seguida, foi até o cavalo. Ele parece nervoso, Elend pensou, enquanto o garoto prendia os alforjes no cavalo. O que tem na bolsa? Ele perguntou, virando-se para Vin. Pó de peltre, ela respondeu. Acho que talvez precisamos dele. Estamos prontos? Fantasma perguntou, olhando para eles. Elend lançou um olhar para Vin, que assentiu. Acho que nós... Ainda não, uma nova voz disse. Não estou pronta mesmo. Elend virou-se quando Auriane correu apressada pela passagem. Trajava um belo vestido de montaria marrom e vermelho e tinha os cabelos presos para cima sob um véu. Onde ela conseguiu essa roupa? Elend imaginou. 2 serviçais seguiram-na, carregando pacotes. Auriane parou,
batendo com o dedo sobre os lábios com uma expressão pensativa. Acho que precisarei de um cavalo de carga. O que está fazendo? Vin questionou. Vou com vocês, Auriane respondeu. Brisinha diz que preciso sair da cidade. É um homem muito tolo, às vezes, mas consegue ser bem teimoso. Passou a conversa inteira me abrandando, como se eu já não conseguisse reconhecer seu toque. Auriane acenou para um dos serviçais, que correu para buscar um estribeiro. Vamos cavalgar com muita velocidade, Elend falou. Não sei se você conseguirá acompanhar. Auriane revirou os olhos. Cavalguei lá do domínio ocidental até aqui. Acho que consigo. Além disso, Vin está ferida, então provavelmente vocês não vão tão rápido assim. Não queremos que você venha, Vin falou. Não confiamos em você e não gostamos de você. Elend fechou os olhos. Vin, querida e franca. Auriane apenas gorjeou uma risadinha quando o serviçal voltou com 2 cavalos. Então ela começou a carregar um. Vim, tolinha, ela disse. Como pode dizer isso depois de tudo que compartilhamos? Compartilhamos? Vim perguntou. Auriane, saímos para fazer compras juntas uma vez. E eu senti que nos demos muito bem, Auriane disse. Ora, somos praticamente irmãs. Vim lançou um olhar furioso para a garota. Sim, Auriane continuou, e você é definitivamente a irmã mais velha, a chata. Ela sorriu com doçura, em seguida saltou com facilidade sobre a sela, sugerindo uma habilidade considerável de montaria. Um dos servos aproximou seu cavalo de carga, em seguida atou as rédeas num lugar atrás da sela de Auriane. Agora sim, Elend querido, estou pronta, vamos. Elend olhou para Vin, que balançou a cabeça com um olhar sombrio. Podem me deixar para trás se quiserem, Auriane disse, mas eu simplesmente vou segui-los e me meter em encrencas. Então vocês terão que me salvar, e nem tentem fingir que não salvariam. Elend suspirou. Muito bem, ele disse, vamos. Começaram a viagem lentamente, através da cidade. Elend e Vin na frente, Fantasma levando seu cavalo de carga. Auriane cavalgando ao lado. Elend mantinha a cabeça erguida, mas aquilo apenas permitia que visse os rostos que apareciam nas janelas e portas enquanto passavam. Logo, uma pequena multidão o seguia, e embora ele não conseguisse ouvir os sussurros, podia imaginar o que estavam dizendo. O rei está nos abandonando. Ele sabia que muitos deles ainda não haviam entendido que Lord Penrose assumira o trono. Elend desviou o olhar de um beco, onde viu muitos olhos observando-o. Havia um medo assombrado naqueles olhos. Ele esperava ouvir acusações, mas de alguma forma a aceitação melancólica deles era ainda mais desalentadora. Esperavam que ele fugisse. Esperavam ser abandonados. Era um dos poucos ricos e poderosos o bastante para escapar. Claro que ele faria isso. Ele apertou os olhos tentando reprimir a culpa. Desejava ter podido sair à noite, esgueirando-se pelo passa-muralha, como a família de Han havia feito. No entanto, era importante que Strath visse Elend e Vin partindo, para que entendesse que poderia tomar a cidade sem violência. Eu voltarei, Elend prometeu ao povo. Salvarei vocês. Por ora, é melhor que eu parta. As portas largas do portão de estanho apareceram diante deles. Elend atiçou seu cavalo para adiante.
correndo à frente da sua onda silenciosa de seguidores. Os guardas no portão já tinham suas ordens. Elend lhes deu um aceno de cabeça, freando o cavalo, e os homens abriram os portões. Vim e os outros juntaram-se a ele diante do portal que se abria. Lady Herdeira, um dos guardas perguntou baixinho. A senhora está indo também? Vim olhou para o lado. Fique em paz, ela falou. Não estamos abandonando vocês. Vamos buscar ajuda. O soldado sorriu. Como eles podem confiar nela com tanta facilidade? Elend pensou. Ou será que a esperança é tudo que lhe restou? Vim virou seu cavalo, encarando a multidão, e puxou seu capuz. Nós voltaremos, ela prometeu. Não parecia tão nervosa quanto ficou antes, quando lidou com as pessoas que a reverenciavam. Desde a noite passada, algo mudou nela, Elend pensou. Como um grupo, os soldados o saudaram. Elend saudou em resposta. Em seguida, meneou a cabeça para Vim. Ele liderou enquanto cavalgavam para fora dos portões, rumando para a estrada norte, um caminho que permitiria que contornassem a oeste do exército de Strath. Eles não estavam muito longe quando um grupo de cavaleiros os interceptou. Elend reduziu a velocidade do seu animal, lançando um olhar para Fantasma e os cavalos de carga. O que chamou a atenção de Elend, no entanto, foi Auriane. Ela cavalgava com uma destreza espantosa, um olhar de determinação no rosto. Não parecia nem um pouco nervosa. Ao lado, Vim lançou a capa para trás, mostrando um punhado de moedas. Jogou-as no ar, e elas zuniram para frente numa velocidade que Elend nunca vira. Mesmo de outros alomânticos. Senhor soberano, ele pensou assustado, quando as moedas voaram para longe, desaparecendo mais rápido do que ele pôde acompanhar. Os soldados caíram e Elend mal viu o tilintar de um metal contra o metal, com o som do vento e as batidas de ferradura. Eles passaram direto pelo centro do grupo caótico de homens, muitos deles caídos, agonizando. Flechas começaram a cair, mas Vim afastou-as, sem mesmo agitar a mão. Abrira o saco de peltre, ele percebera, e estava espargindo o pó para trás enquanto cavalgava, empurrando um pouco dele para os lados. As próximas flechas não terão pontas de metais, Elend pensou com nervosismo. Soldados estavam entrando em formação lá atrás, gritando. Eu alcanço vocês, Vim falou. Em seguida, saltou do cavalo. Vim! Elend berrou, virando sua montaria. Auriane e Fantasma passaram-no, cavalgando rápido. Vim aterrissou e, incrivelmente, nem mesmo cambaleou quando começou a correr. Tomou um frasco de metal, em seguida olhou para os arqueiros. As flechas voaram. Elend praguejou, mas botou o cavalo em movimento. Havia pouco que pudesse fazer agora. Cavalgou abaixado, galopando enquanto as flechas caíam ao seu redor. Uma passou a centímetros de sua cabeça, fincando-se na estrada. E em seguida pararam de cair. Ele olhou para trás com dentes cerrados. Vim estava em pé diante de uma nuvem crescente de poeira. Pó de peltre, ele pensou. Ela está empurrando os flocos no chão, erguendo pó e cinza. Uma onda imensa de poeira, metal e cinza arrebatou os arqueiros, cobrindo-os. Soprou ao redor, fazendo os soldados gritarem e proteger os olhos. Alguns foram ao chão, segurando o rosto. Vim subiu no cavalo novamente. Em seguida,
galopou para longe da massa ondeante de partículas carregadas pelo vento. Elend reduziu a velocidade para que ela os alcançasse. O exército estava caótico atrás deles, homens dando ordens, pessoas espalhadas. Mais rápido, Vin falou quando se aproximou. Estamos quase fora do alcance das flechas. Logo, eles se juntaram a Auriane Fantasma. Não estamos fora de perigo. Meu pai talvez decida enviar perseguidores, ele pensou. Mas os soldados não poderiam ter confundido Vin. Se os instintos de Elend estavam corretos, Strath os deixaria partir. Seu alvo principal era Lutadel. Ele podia ir atrás de Elend mais tarde. Por ora, simplesmente ficaria feliz com a partida de Vin. Obrigado por sua gentileza em ajudar-nos a escapar, Auriane disse de repente, observando o exército. Eu parto agora. Com isso, ela desviou os 2 cavalos partindo na direção de um grupo de colinas baixas a oeste. Que? Elend perguntou surpreso, parando perto de Fantasma. Deixe-a, Vin falou. Não temos tempo. Bem, isso resolve um problema, Elend pensou, virando seu cavalo para a estrada do norte. Adeus, Lutadel. Volto para você mais tarde, ele pensou. Bem, isso resolve um problema. Brisa observou, em pé sobre uma muralha da cidade, observando o grupo de Elend desaparecer ao redor de uma colina. A leste, uma coluna grande e ainda inexplicável de fumaça erguia-se do acampamento Colosso. A oeste, o exército de Strath estava agitado, tumultuado com a escapada. Primeiro, Brisa ficou preocupado com a segurança de Auriane, mas em seguida percebeu que, independente do exército inimigo, não havia lugar mais seguro para ela do que do lado de Vin. Contanto que Auriane não se afastasse demais dos outros, estaria segura. Era um grupo silencioso que estava com ele sobre a muralha, e ao menos dessa vez, Brisa mal tocou suas emoções. Sua seriedade parecia adequada. O jovem capitão Demo estava ao lado do velho Trevo e o pacífico Sazed estava com Ram, o guerreiro. Juntos observavam a semente de esperança que haviam lançado aos ventos. Espere, Brisa falou, franzindo a testa quando se deu conta. Tynduil não deveria estar com eles? Sazed sacudiu a cabeça. Ela decidiu ficar. Por que fez isso? Brisa perguntou. Eu não a ouvi tagarelar sobre não interferir em disputas locais? Sazed balançou a cabeça de novo. Não sei, Lorde Brisa. Ela é uma mulher difícil de entender. Todas são, Trevo murmurou. Sazed sorriu. De qualquer forma, parece que nossos amigos escaparam. Que o sobrevivente os proteja, Demo disse baixinho. Sim, Sazed falou, que os proteja mesmo. Trevo bufou com um braço sobre as ameias. Ele se virou para encarar Sazed com um rosto contorcido. Não o incentive. Demo enrubesceu e virou-se para se afastar. O que foi? Brisa perguntou curioso. O garoto estava pregando para os meus soldados, Trevo comentou. Disse a ele que não queria essa bobagem confundindo a cabeça deles. Não é bobagem, Lord Cledent. Sazed retrucou. É fé. Acha mesmo? Trevo questionou. Que Kelsier vai proteger este povo? Sazed titubeou. Eles acreditam nisso. E é isso. Não, Trevo interrompeu, fechando a cara. Não é o bastante, Terrissano. Essas pessoas se enganam ao acreditar no sobrevivente. Você acreditou nele, Sazed falou. Brisa ficou tentado a abrandá-lo, deixar a discussão menos tensa, mas Sazed já parecia totalmente calmo. Você o seguiu, acreditou no sobrevivente o bastante para derrubar o Império Final.
Trevo fez uma careta. Não gosto dos seus princípios, Terrissano. Nunca gostei. Nossa gangue, a gangue de Kelser, lutou para libertar o povo porque era o correto. Porque você acreditava que era o correto, Sazed confirmou. E o que você acredita ser correto, Terrissano? Depende, Sazed disse. Há muitos sistemas diferentes com muitos valores diferentes. Trevo meneou a cabeça. Em seguida, se virou como se a discussão estivesse acabada. Espere aí, Trevo, Han falou. Não vai responder a isso? Ele já falou bastante. Trevo falou. A crença dele depende da situação. Para ele, até mesmo o Senhor Soberano era uma divindade, porque as pessoas o veneravam, ou eram forçadas a venerá-lo. Certo, Terrissano? De certa forma, Lord Clement, Sazed respondeu, embora o Senhor Soberano talvez fosse uma espécie de exceção. Mas você ainda mantém registros e memórias das práticas do Ministério do Aço, não é? Han perguntou. Sim, Sazed admitiu. Depende da situação, Trevo disse cuspindo. Ao menos aquele tolo do Demo teve a decência de escolher uma coisa para acreditar. Não ridicularize a fé de alguém apenas porque não partilha dela, Lord Cledent, Sazed retorquiu em voz baixa. Trevo bufou de novo. É tudo muito fácil para você, não é? Ele perguntou. Acredita em tudo, não precisa escolher. Eu diria, Sazed retrucou, que é mais difícil acreditar como eu acredito, pois deve-se aprender a ser inclusivo e tolerante. Trevo acenou a cabeça com indiferença, virando-se para claudicar na direção da escada. Fique à vontade, tenho que preparar meus garotos para a morte. Sazed observou-o partir, franzindo o senho. Brisa lhe aplicou um abrandamento, arrancando sua inibição para garantir. Não ligue para ele, Sazed. Han falou. Todos estamos um pouco à flor da pele nos últimos tempos. Sazed assentiu. Ainda assim, ele fez boas observações, algumas que nunca precisei enfrentar antes. Até este ano, minha obrigação era coletar, estudar e relembrar. Ainda é muito difícil para mim colocar o valor de uma crença acima de outra, mesmo que essa crença seja baseada em um homem que eu sei ter sido totalmente mortal. Han ergueu os ombros. Quem sabe, talvez Kel esteja lá fora em algum lugar nos observando. Não, Brisa pensou. Se ele estivesse, não estaríamos nessa situação, esperando a morte, trancados numa cidade que deveríamos ter salvado. De qualquer forma, Han falou, eu ainda quero saber de onde aquela fumaça está vindo. Brisa olhou para o acampamento Coloss. A coluna escura era centralizada demais para vir de fogueiras. As tendas? Han balançou a cabeça. El disse que havia apenas algumas tendas, poucas demais para fazer tanta fumaça. Esse fogo está queimando há algum tempo. Brisa balançou a cabeça. Acho que neste momento não importa mesmo. Strath Venture tossiu de novo, encolhendo-se na poltrona. Seus braços estavam melados de suor e as mãos tremiam. Ele não estava melhorando. Primeiro, pensou que os calafrios fossem um efeito colateral do nervosismo. Tivera uma noite difícil, mandando assassinos atrás de Zane, em seguida, de alguma forma, escapando da morte pelas mãos do nascido das brumas insano. Ainda assim, durante a noite, os tremores de Strath não haviam melhorado. Pioraram. Não eram apenas nervosismo. Devia estar com alguma doença. Vossa Majestade, uma voz gritou lá de fora. Strath impertigou-se, tentando parecer o mais apresentável possível. Mesmo assim, o mensageiro parou
quando entrou na tenda, aparentemente notando a pele descorada e os olhos cansados do homem. Milord, o mensageiro disse. Fale, homem, Straff ordenou, tentando projetar a realeza que não sentia. Desembuche. Cavaleiros, milord, o homem contou, estão deixando a cidade. O quê? Straff perguntou, jogando o cobertor longe e se erguendo. Conseguiu ficar em pé, apesar da tontura. Por que não fui informado? Passaram rapidamente, milord. O mensageiro comentou. Mal tivemos tempo de enviar um grupo de interceptação. Pegaram-nos, suponho, Straff disse, equilibrando-se na poltrona. Na verdade, eles escaparam, milord, o mensageiro revelou lentamente. Como? Straff disse, girando de ódio. O movimento foi demais. A tontura voltou, a escuridão fechando o campo de visão. Ele cambaleou, agarrando-se na poltrona, conseguindo despencar nela e não no chão. Busque a curandeira, ele ouviu o mensageiro gritar. O rei está passando mal. Não, Straff pensou, grogue. Não, foi rápido demais. Não pode ser uma doença. As últimas palavras de Zane quais foram? Um homem não pode matar seu pai. Mentiroso. Amaranta, Straff resmungou. Milord? Uma voz perguntou. Bom, alguém estava com ele. Amaranta, ele disse de novo. Busque-a. Sua concubina, milord? Straff forçou-se a permanecer consciente. Quando se sentou, a visão e o equilíbrio voltaram um pouco. Um dos guardas da porta estava ao seu lado. Qual era o nome do homem? Grant. Grant, Straff disse, tentando soar autoritário. Você precisa trazer a Amaranta até mim, agora. O soldado hesitou. Em seguida, correu para fora da tenda. Straff concentrou-se na respiração. Inspira, expira. Zane era uma cobra. Inspira, expira. Zane não queria usar a faca. Não, aquilo era esperado. Inspira, expira. Mas quando o veneno tinha sido administrado, Straff se sentia adoentado durante todo o dia anterior. Milord, Amaranta estava na porta. Fora bela no passado, antes que a idade lhe atingisse, como atingia todas. O parto destruía uma mulher. Tão suculenta era ela, com seios firmes e pele macia, impecável. Sua mente está divagando, Straff disse a si mesmo. Concentração. Preciso de um antídoto. Straff falou com esforço, concentrando-se na Amaranta atual, a mulher com quase 30 anos, a coisa velha, ainda que útil, que o mantinha vivo frente aos venenos de Zane. Claro, milord, Amaranta disse, caminhando até o gabinete de venenos, retirando os ingredientes necessários. Straff recostou-se, concentrando na respiração. Amaranta deve ter sentido sua urgência, pois nem mesmo tentara levá-lo para a cama. Ele observou seu trabalho, como tirava o fogareiro e os ingredientes. Ele precisava encontrar Zane. Ela não estava fazendo do jeito certo. Straff queimou o estanho. Uma explosão repentina de sensibilidade quase o cegou. Mesmo a sombra de sua tenda e suas dores e tremores ficaram agudos e excruciantes. Mas sua mente ficou clara, como se de repente se banhasse em água gelada. Amaranta estava preparando os ingredientes errados. Straff não sabia muito sobre como se faziam antídotos. Foi forçado a delegar essa tarefa, em vez disso, concentrando seus esforços em aprender a reconhecer os detalhes, os aromas, os gostos, as descolorações dos venenos. Ainda assim, ele havia observado Amaranta preparar seu antídoto
em várias ocasiões, e ela estava fazendo diferente desta vez. Ele se esforçou para sair da poltrona, mantendo o estanho avivado, embora aquilo lhe trouxesse lágrimas nos olhos. O que está fazendo? Ele questionou, caminhando com passos incertos até ela. Amaranta ergueu os olhos chocada. A culpa que faiscou em seus olhos era confirmação suficiente. O que está fazendo? Straff urrou, o medo lhe dando forças, quando a agarrou pelos ombros e chacoalhou. Ele estava enfraquecido, mas ainda era muito mais forte que ela. A mulher baixou os olhos. Seu antídoto, milord. Está fazendo errado, Straff falou. Pensei que o senhor parecia fatigado, então acrescentei algo para ajudá-lo a ficar acordado. Straff hesitou. As palavras pareciam lógicas, embora ele tivesse com problemas para pensar. Em seguida, encarando a mulher envergonhada, percebeu algo. Com olhos aguçados, além do detalhe natural, ele percebeu um leve vislumbre de um pedaço descoberto de pele embaixo do corpete. Ele esticou o braço e rasgou a lateral do vestido, expondo a pele. Seu seio esquerdo, nojento para ele, pois descaíra um pouco. Estava arranhado e cortado, como se por uma faca. Nenhuma das cicatrizes eram novas, mas, mesmo em seu estado confuso, Straff reconheceu a mão de Zane. Você é amante dele? Straff quis saber. É culpa sua, Amaranta chiou. Você me abandonou assim que eu envelheci e te dei alguns filhos. Todos me disseram que faria isso, mas ainda assim eu esperei. Straff sentia-se cada vez mais fraco. Tonto. Ele descansou a mão no gabinete de venenos. Ainda assim, Amaranta falou, com lágrimas escorrendo. Por que você tinha que tirar Zane de mim também? O que você fez para mandá-lo embora? Para fazê-lo parar de vir até mim? Você deixou que ele me envenenasse. Straff falou, caindo de joelhos. Tolo, Amaranta disse, cuspindo. Ele nunca envenenou você. Nem uma única vez. Mas, ao meu pedido, ele deixava você pensar que tinha feito isso. E então, a cada vez, você corria para mim. Você suspeitava de tudo que Zane fazia. E mesmo assim, nunca parou uma vez para pensar o que havia no antídoto que eu lhe dava. Me fazia melhorar, Straff murmurou. Isso é o que acontece quando você se vicia numa droga, Straff. Amaranta sussurrou. Quando você toma, se sente melhor. Quando você não toma, morre. Straff fechou os olhos. Você é meu agora, Straff. Ela falou. Posso fazer você... Straff urrou, reunindo as forças que restavam e lançando-se para cima da mulher. Ela gritou, surpresa, quando ele a derrubou, forçando-a para o chão. Em seguida, não disse nada, pois as mãos de Straff esmagaram sua traqueia. Ela lutou um pouco, mas Straff pesava muito mais que ela. Ele pretendia exigir o antídoto, forçá-la a salvá-lo, mas sua mente era um caos. Sua visão começou a desembaralhar, sua mente a escurecer. Quando recobrou os sentidos, Amaranta estava azulada e morta no chão diante dele. Não tinha certeza de quanto tempo ficara estrangulando o cadáver. Rolou para o lado dela, na direção do gabinete aberto. De joelhos, pegou o fogareiro nas suas mãos trêmulas. De joelhos, pegou o fogareiro, mas suas mãos trêmulas o derrubaram de lado, espalhando líquido quente no chão. Praguejando, ele agarrou um jarro de água fria e começou a jogar punhados de ervas nele. Ficou longe de gavetas que tinham venenos, atendo-se àquelas que mantinham antídotos. Ainda assim, havia muitas ervas que serviam como os dois.
Algumas coisas eram venenosas em grandes doses, mas podiam curar em quantidades menores. A maioria era viciante, não tinha tempo de se preocupar com aquilo. Conseguia sentir a fraqueza nos membros e mal podia pegar punhados de ervas. Pedaços de marrom e vermelho tremiam dos seus dedos, quando ele jogava punhado após punhado na mistura. Uma dessas era a erva na qual ela o viciara. Qualquer uma das outras coisas poderiam matá-lo. Não sabia nem quais eram as probabilidades. Bebeu a mistura mesmo assim, engolindo-a de uma vez entre engasgos para tomar ar. Então deixou-se cair inconsciente.